Algumas prisões não têm grades, têm abraços, sorrisos e frases que soam como amor, mas por trás delas existe controle. E o pior, muitas vezes vem de dentro da própria família. Hoje eu vou te mostrar como identificar os sinais dessa manipulação silenciosa antes que ela roube a sua paz para sempre. Você já reparou que, às vezes, as pessoas que mais dizem te amar são justamente as que mais te ferem? É chocante, mas a manipulação dentro da família é muito mais comum do que a gente imagina. E pior, ela raramente é óbvia. Ela vem embrulhada em frases bonitas, em conselhos para o seu bem e até em abraços. Mas, por trás disso, existe uma intenção: te controlar. E o mais perigoso é que você pode passar anos acreditando que está sendo cuidado, quando na verdade está sendo conduzido. É como caminhar por um corredor cheio de portas, achando que está escolhendo qual abrir, sem perceber que alguém já fechou todas, deixando apenas uma destrancada. Hoje, eu vou te mostrar os sinais que revelam esse jogo invisível e como você pode se libertar sem precisar criar guerra. Mas atenção, o que você vai ouvir aqui pode mudar para sempre a forma como você enxerga certas atitudes da sua família. E quando isso acontece, não tem mais como desver. A culpa é uma das ferramentas mais antigas e eficientes de manipulação dentro da família. Ela não chega com alarme, não bate à porta, ela se infiltra. É aquela tia que solta "depois de tudo que eu já fiz por você", bem no meio do almoço. Ou aquele olhar carregado que não diz nada, mas deixa claro que você deve alguma coisa. Aos poucos, você percebe que não está agindo por vontade própria, mas tentando pagar uma dívida que nunca existiu de fato. O problema é que, quando a culpa é usada como corrente, a pessoa manipulada começa a viver em função de agradar. Ela cancela compromissos, muda planos e até renuncia a sonhos. Tudo para não decepcionar quem usa esse truque emocional. É como andar com uma mochila cheia de pedras que outra pessoa colocou, e ainda acreditar que você tem a obrigação de carregá-la. O peso não é seu, mas você sente como se fosse. Um passo importante para se proteger é entender que gratidão não é obediência eterna. É claro que reconhecer o que alguém fez por você é saudável, mas isso não significa estar disponível para qualquer pedido, a qualquer hora. Você pode agradecer profundamente e ainda assim dizer não sem culpa. Um exemplo simples. Se um familiar insiste para que você resolva um problema que não é seu, você pode responder com firmeza e respeito: "Eu entendo sua necessidade, mas não posso assumir essa responsabilidade agora." E aqui começa a mudança. Mas é no próximo sinal que você vai entender por que isso incomoda tanto quem manipula. O amor condicionado é como um contrato invisível cheio de cláusulas que você nunca assinou, mas de alguma forma está preso a ele. É quando o afeto só aparece se você fizer exatamente o que o outro quer. Frases como "se você me amasse, faria isso por mim", não soam como pedidos, e sim como sentenças. No começo, você pode até ceder para evitar conflito, mas com o tempo começa a perceber que o amor ali depende mais da sua obediência do que de quem você é. Esse tipo de comportamento transforma o amor numa moeda de troca. E o pior, a pessoa manipulada começa a acreditar que precisa conquistar o afeto todos os dias, como se fosse algo frágil, pronto para ser retirado a qualquer momento. É como tentar encher um balde furado. Não importa o quanto você se esforce, nunca é suficiente. Essa insegurança mina a autoestima, porque o carinho deixa de ser livre e passa a ser controlado. A saída começa por lembrar que amor de verdade não cobra provas. Ele se expressa no respeito. Isso significa que você pode discordar, recusar um pedido e ainda assim ser amado. Um exemplo prático. Se um parente insiste que você participe de algo contra seus valores, você pode responder: "Eu te amo, mas não posso fazer isso.
Meu respeito por você não depende de concordar com tudo. E acredite, quem manipula não costuma reagir bem a essa postura, e é aí que entra o próximo sinal. O silenciamento emocional é traiçoeiro, porque não parece agressivo à primeira vista. É quando você compartilha algo importante, mas recebe de volta um "você está exagerando" ou "para de drama". Essas frases são como um tapa invisível. Não deixam marcas no corpo, mas deixam cicatrizes na alma. Com o tempo, você começa a se perguntar se realmente sentiu o que sentiu, se suas lágrimas não foram um exagero, se sua dor merece mesmo atenção. O objetivo por trás disso é simples: diminuir a sua voz para aumentar o controle do outro. Quem pratica o silenciamento quer que você duvide de si mesmo, porque uma pessoa insegura é mais fácil de manipular. É como colocar um filtro na torneira das suas emoções, deixando passar só o que o outro considera conveniente. Aos poucos, você se acostuma a engolir palavras, a sorrir quando queria chorar e a dizer "tá tudo bem" quando nada está bem. Quebrar esse ciclo começa com um posicionamento claro e calmo. Meus sentimentos são reais e precisam ser respeitados. Pode parecer simples, mas é poderoso. Também ajuda a escrever o que você sente, mesmo que ninguém leia. É uma forma de validar suas próprias emoções sem depender de aprovação externa. E quando você começa a recuperar sua voz, algo curioso acontece. Quem antes estava confortável com seu silêncio pode tentar mudar de estratégia, e é aí que entra o próximo sinal. A ameaça de afastamento é como uma corda esticada, sempre à beira de arrebentar. Frases como "se você não fizer, eu me afasto" ou "não conte mais comigo" não são apenas palavras ditas no calor do momento. São armas emocionais. Elas plantam o medo de perder a relação e fazem você se mover não por escolha, mas por pavor de ficar sozinho. É um jogo perigoso, porque coloca o amor e a presença da pessoa como reféns. Essa chantagem emocional cria um vínculo instável, em que cada conversa parece uma negociação e cada decisão um teste. Você se sente pisando em ovos, analisando cada frase para não provocar a saída anunciada. É como viver com um contrato que pode ser rompido a qualquer instante sem aviso prévio. Com o tempo, isso corrói a confiança e transforma a relação em um campo minado. A chave para lidar com isso é lembrar que vínculos saudáveis não se sustentam por ameaças. É possível responder com firmeza: "Eu entendo sua decisão, mas não vou agir por medo." Essa frase pode assustar quem está acostumado a ter controle, mas também deixa claro que você valoriza a liberdade mais do que a chantagem. E quando o manipulador percebe que o medo não funciona mais, muitas vezes parte para uma tática ainda mais sutil. E é sobre isso que o próximo sinal vai falar. O isolamento é uma das estratégias mais silenciosas e perigosas da manipulação. Ele começa com frases que parecem inocentes: "ninguém presta" ou "só eu te entendo". Aos poucos, você nota que está se afastando de amigos, colegas e até de familiares com quem sempre teve bons laços. Não é um corte brusco, é um desfiar lento, quase imperceptível, até que um dia você percebe que as únicas vozes ao seu redor são as que o manipulador permite. Esse afastamento reduz suas referências externas, o que é perfeito para quem quer controlar suas escolhas. Sem outras opiniões, você começa a acreditar que aquela visão de mundo é a única possível. É como viver numa casa com janelas fechadas. O ar é sempre o mesmo, e você se esquece de como é respirar algo novo. Pior ainda, o isolamento pode fazer você confundir cuidado com posse e apoio com vigilância. Romper essa barreira exige coragem e ação consciente. Retome contato com pessoas que te fazem bem.
mesmo que seja com pequenas mensagens ou encontros rápidos. Participe de grupos, atividades ou espaços onde você possa ouvir novas histórias e pontos de vista. Isso amplia sua visão e enfraquece o poder de quem tenta te isolar. Mas cuidado! Quando você começa a recuperar seu mundo, alguns manipuladores mudam a narrativa. E o próximo sinal mostra exatamente como isso acontece. Reescrever a sua história é uma forma de manipulação que mexe direto na sua memória e, portanto, na sua identidade. O manipulador altera fatos do passado para fazer você parecer ingrato, errado ou até culpado por coisas que não aconteceram da forma como ele conta. É o famoso "eu nunca disse isso" ou "você está inventando". Aos poucos, você começa a duvidar do que viveu, como se suas lembranças fossem frágeis demais para serem confiáveis. Essa distorção da realidade é conhecida como gaslighting, e o objetivo é simples: enfraquecer sua confiança em si mesmo. Quando você não tem certeza do que é real, passa a depender mais do manipulador para entender o que aconteceu. É como assistir a um filme que você viveu, mas que foi editado por outra pessoa, cortando cenas importantes e acrescentando diálogos que nunca existiram. No fim, você se vê aceitando uma versão dos fatos que não é sua. Uma maneira prática de se proteger é registrar por escrito eventos importantes e conversas significativas. Pode parecer exagero, mas é uma forma de manter âncoras para a sua própria memória. Também ajuda a conversar com pessoas de confiança que presenciaram as situações, para confirmar detalhes. E quando o manipulador percebe que você não se perde mais nesse jogo de distorções, muitas vezes ele parte para algo mais direto, assumir decisões da sua vida sem te consultar. E é sobre isso que o próximo sinal vai revelar. Tomar decisões por você pode parecer no início um ato de cuidado. Deixa que eu resolvo, já comprei para você, ou já organizei tudo. Soam como gestos de ajuda. Mas quando isso se repete sem consulta, não é mais apoio, é controle. Aos poucos, você percebe que não decide mais sobre coisas importantes da sua vida: trabalho, finanças, estudos, até relacionamentos. É como se você fosse passageiro no próprio carro. O grande perigo dessa prática é que ela enfraquece sua autonomia de forma quase imperceptível. Quanto mais o outro decide, menos você sente que é capaz de escolher sozinho. E quando tenta tomar as rédeas, surge aquela frase velada: "Mas eu só queria o melhor para você". Acontece que o melhor é algo que só você pode definir. É como deixar alguém escolher todas as roupas que você veste. Pode até servir, mas nunca vai expressar quem você realmente é. A saída está em agradecer a intenção, mas reafirmar seu papel nas escolhas. Dizer algo como "eu agradeço, mas prefiro decidir sobre isso", é um começo simples e poderoso. Com o tempo, você retoma o controle sobre sua vida e reforça que ajuda é bem-vinda, mas decisão é sua. E quando essa consciência se instala, você começa a enxergar todos esses sinais como peças de um mesmo quebra-cabeça. E é aí que entra a parte de recuperar o seu poder pessoal. Perceber esses sinais não é sobre criar paranoia ou cortar laços por impulso. É sobre entender que, em qualquer relação, existe uma linha que separa cuidado de controle e que ninguém deveria cruzá-la. A manipulação, seja sutil ou explícita, sempre retira algo de você. Um pedaço da sua liberdade, da sua voz, da sua identidade, até que, sem perceber, você já não se reconhece mais. Recuperar esse poder começa com algo simples, mas profundo. Lembrar que você tem o direito de ser respeitado. Isso significa que seus sentimentos importam. Suas escolhas têm valor e sua paz é prioridade. Não se trata de ser inflexível, mas de saber onde termina o espaço do outro e começa o seu. Quem realmente te ama vai querer que esse limite exista,
porque ele é a base de qualquer vínculo saudável. E sim, dá para proteger sua integridade sem perder a paz. Dá para dizer não, sem culpa, para manter laços apenas com quem constrói e não destrói. A vida é curta demais para ser vivida com medo ou com a sensação de estar sempre devendo algo. E quando você percebe isso, começa a olhar para as relações com outros olhos, pronto para fazer escolhas diferentes. Mas antes de encerrar, existe algo importante que precisa ser dito. Você não é ingrato por se proteger, não é frio por dizer não. É apenas alguém que reconhece o próprio valor e decide viver cercado de relações saudáveis. Porque quem realmente te ama não precisa te prender para ficar. Não precisa te culpar para ter sua atenção. Não precisa distorcer sua história para se sentir importante. O amor verdadeiro caminha ao lado, não à frente nem atrás. Então me diga, quantas vezes você já engoliu um desconforto para não criar conflito? Quantas vezes deixou de se ouvir para agradar alguém da sua própria família? E mais importante, até quando você vai aceitar isso? A mudança começa no momento em que você decide que a sua paz é prioridade. Se esse conteúdo abriu seus olhos, compartilhe nos comentários o que mais te marcou. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. E se você quer continuar aprendendo a se proteger e fortalecer sua vida emocional, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, toda semana, a gente fala sobre como viver com mais consciência, respeito e liberdade. Agora é com você. Quantas vezes você já se calou para não desagradar? Quantas vezes abriu mão de algo que queria porque alguém te fez sentir culpa? E depois de ouvir tudo isso, o que você vai tolerar daqui para frente? Se alguma dessas situações já aconteceu com você, escreva nos comentários. Sua história pode ser a chave para que outra pessoa desperte também. E se essa mensagem fez sentido, deixe seu like para que ela alcance mais gente que precisa ouvir. Não saia daqui sem se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda semana eu trago conteúdos para te ajudar a se fortalecer, se proteger e viver com mais respeito, liberdade e paz. A sua transformação começa agora e eu quero estar aqui para ver.